Galerinha, a história começa com a Imperatriz Sione muito triste no funeral do seu amado Imperador Nerian. A Imperatriz Sione então fala que apenas um dia após o seu casamento, seu marido foi eliminado por um homem misterioso. Além disso, ela fala que a menina que está ao seu lado no funeral é a princesa Loctania. Ela ainda fala que esta criança é a única herdeira do trono e também sua nova filha. Ainda muito triste, ela se pergunta o que ela fará agora. Enquanto pensa no que irá fazer, ela se lembra de como conheceu seu amado marido. No passado, ela fala que para se tornar a noiva do imperador, ela foi enviada de um pequeno reino há apenas uma semana. Ela então olha para o castelo do imperador e fala que aquele castelo é enorme. Além disso, ela fala que ela é apenas a quarta princesa na linha de sucessão de seu reino, e por isso em seu reino, ela estaria longe de se tornar uma rainha. Além disso, ainda no passado, ela fala que durante toda a sua vida, ela sempre viveu fora de problemas para não provocar a ira de seu pai. Além disso, ela fala que durante sua juventude, seu único sonho era o de se casar com um homem que ela amasse, e ser feliz com este homem era o único propósito de sua vida. Porém, para o seu azar naquela época, o reino de Belfort enviou uma carta imperial para o seu reino. E seu pai, que mal sabia o seu nome, ordenou que ela fosse até o reino de Belfort, e fosse carinhosa com o imperador, e que jamais ela o deixasse irritado. Ela então, com um olhar muito triste, fala que parecia que o maldito do seu pai estava colocando o futuro do reino de sua família em suas mãos. Ela então, sacrificando seus sonhos, fala para seu pai que ela irá fazer tudo o que ele está pedindo. Então, após chegar ao reino de Belfort, ela começa a caminhar pelo reino. Enquanto caminha, ela fala em pensamento que ela não gostaria nada de se casar com o imperador. Afinal, ele é um homem 20 anos mais velho que ela, porém ela sabe muito bem porque o reino escolheu ela para ser a nova imperatriz. Eles a escolheram porque ela era uma princesa ingênua, uma simples boneca que sempre saberia qual era o seu devido lugar. Enquanto pensa, um cavaleiro imperial aparece e fala para a princesa Sione que o imperador a espera no palácio imperial. Ele então a leva até a porta do palácio. Ela então entra no palácio e, em pensamento, ela fala que apesar de seu pai ter se despedido dela friamente, ela agora foi recebida com carinho e amor. A filha do imperador, então, sendo carinhosa, fala que sua futura mamãe é bem-vinda ao palácio. A princesa Sione então fala que é um prazer conhecer a princesa imperial. A princesa Loctania então fala que sua futura mamãe pode relaxar e chamar ela apenas de Lotizinha. A princesa Sione então fala que a Loti é uma princesa muito fofa, e que se ela deseja então agora ela irá chamá-la assim. A princesa Loti então fica muito feliz, e um pouco tímida. Ela então abraça seu amado papai, e isso deixa a linda Sione muito surpresa. Após isso, em pensamento, ela fala que no reino ela foi recebida com muito carinho, e que seu futuro marido levou seu gosto em consideração, e ordenou que preparassem tudo o que ela mais gostava. Além disso, após se conhecerem, seu futuro marido levou ela e a princesa para o jardim imperial, e durante o passeio, ela viu que seu futuro marido era um homem carinhoso, e que sua futura filha era uma criança amorosa. Ela então termina falando em pensamento que antes ela não queria se casar com o imperador. Porém agora ela acredita que pode ser feliz ao lado do seu futuro marido e de sua futura filha. Agora, de volta ao presente, ela fala que jamais imaginou que ela iria de um casamento feliz para o funeral de seu amado imperador. Agora sozinha ela fala em pensamento que com sua nova filha, ela deve se sentar em seu trono e se tornar a nova imperatriz. Após se sentar em seu trono, ela vê as 3 bestas imperiais. Ela então fala que aqueles 3 homens são as bestas imperiais, e que foi graças à família de cada um deles que o reino de Belfort é tão poderoso nos dias atuais. Ela então fala que o Duque Bitrian é a águia do reino. Ele é aquele que fica de olho nas fronteiras do reino, e evita qualquer ataque surpresa ao império. Já a segunda besta é o Duque Rian, que é a cobra do reino. Ele é o responsável por lidar com os assuntos internos do reino, e descobrir os piores podres contra o reino. E por fim a terceira besta, o Duque Aiden, que é o cão fiel do reino. Ele é responsável por proteger a família imperial, e zelar pelo bem do império. E acima dessas 3 bestas imperiais, fica o imperador, que tem o poder de controlar essas 3 bestas. Ela então fala que por anos o seu amado controlou as 3 bestas sozinho. Ela ainda fala que atualmente sua filha é muito nova para se tornar uma imperatriz, e por isso agora ela não pode controlar essas bestas. Porém no futuro, quando ela for uma imperatriz, ela deve conseguir fazer o mesmo que seu amado marido. Além disso, ela fala que, segundo alguns cavaleiros imperiais, quem eliminou seu amado imperador foi uma das 3 bestas.
Porém os nobres acreditam que, pelas bestas sempre terem jurado lealdade ao imperador, nenhum deles seria capaz de fazer mal à família imperial. Ela então termina falando em pensamento, que infelizmente ela não pode governar aquele reino sem o auxílio das 3 bestas imperiais. Além disso, ela fala que enquanto ela não encontrar provas de que algum deles é o traidor, e que de fato tenham eliminado seu marido, ela irá trabalhar com eles pelo bem do império. Após isso, a cobra do império, com um sorriso feliz, pergunta à imperatriz Sione se ela não aceitaria se casar com ele, e se tornar a sua esposa. A imperatriz Sione então fica muito surpresa com a pergunta que o Duque Rion fez. O Duque então fala que, como a princesa Loctania ainda é muito jovem para se tornar uma imperatriz, ele então, visando proteger o reino, deseja se casar com ela, e assim se tornar o novo imperador. E sendo o imperador, ele jura que irá dar a sua vida para proteger ela e a princesa Loctania. A imperatriz Sione então escuta tudo e, com um olhar de nojo, ela fala em pensamento que a cobra do império só pode estar ficando louco se pensa que ela se casaria com ele. O Duque Rion então fala que, se ele se tornar o novo imperador, além de proteger elas, ele ainda irá ajudá-la, se livrando das outras 2 bestas perigosas do império. A águia do império então fala que isso é um absurdo. O Duque Bitre então, com um olhar aguçado, fala para a imperatriz Sione que ela deve se casar com ele. E após ficarem juntos, ele jura que ele irá sempre se tornar o seu escudo firme, e irá proteger ela e a princesa de tudo e de todos. O cão do império então fala que isso só pode ser uma piada. Ele então fala para a imperatriz que ele sempre foi o cão fiel do imperador, e agora ele também será o cão fiel da imperatriz. E por isso agora ela deve se casar com ele. A imperatriz Sione então escuta os 3 pedidos de casamentos, e fala que eles só podem estarem loucos, pois seu amado marido morreu não faz nem 3 dias, e eles já querem tomar seu lugar. Após isso, a princesa Loti aparece e fala que ela é contra todos os pedidos de casamento dos duques. Ela então corre até sua amada mamãe Sione. Após chegar perto de sua mamãe, ela se vira perante as 3 bestas imperiais, e como a tigresa do império, ela ordena que todos os duques parem agora mesmo com seus planos sujos. Além disso, ela fala que nenhum deles ali é digno de se tornar o novo marido de sua amada mamãe. A imperatriz Sione então escuta sua amada filha protegendo ela, e em pensamento, ela se pergunta para onde foi aquela garotinha doce e tímida que ela conheceu no passado. O cão do império então fala que esse assunto quem deve decidir é a imperatriz, e que a princesa deve voltar para seu quarto. A princesa Loti então ordena que o duque cale sua boca agora mesmo. Ela então fala que ele não passa de um vira-lata sem vergonha, e que, se ele tem amor à sua vida, ele então deve ficar quieto e tratar com respeito ela e sua amada mamãe. A imperatriz Sione então fala em pensamento que não entende o que está acontecendo com os duques. Além disso, ela fala que em menos de um ano ela era uma simples princesa de seu reino. E agora ela deve cuidar de sua amada filha, e sentada no trono, ela deve governar aquele reino, e também controlar essas 3 bestas imperiais, como a nova imperatriz daquele reino. Após isso, ela fala para os duques que o pedido deles não é apropriado para aquele momento, afinal seu amado imperador acabou de ser enterrado. Além disso, com um olhar sério, ela ordena que todos eles se retirem do palácio. Ela então termina falando que no futuro, ela irá decidir qual deles merece a honra de se tornar seu marido. Em seguida, ela se levanta e vai embora. Enquanto caminha, as 3 bestas imperiais gritam que confiam na imperatriz, e esperam que ela realmente possa ajudá-los com o reino. Ela então, com um olhar sério, escuta tudo e vai embora. Após isso, na sala imperial, ela começa a tomar um chá. Enquanto aprecia o seu chá, ela fala em pensamento que não sabe o que irá fazer agora que seu amado faleceu. Ela então se pergunta se deve continuar sendo uma imperatriz ou se deve retornar para seu reino como uma princesa. Enquanto pensa no que fazer, uma empregada aparece e fala que chegou uma carta de seu pai para ela. A imperatriz Sione, então feliz, fala que talvez seu amado pai tenha mandado aquela carta, pedindo que ela voltasse para o reino. Ela então abre a carta imperial, e fica muito triste em ver que seu pai continua frio e cruel como sempre foi. Na carta imperial ele ordena que ela jamais pense em retornar para o seu reino, e que agora que ela ficou viúva, seu dever é lutar pelo seu título de imperatriz. A linda Sione então lê toda a carta e fica muito triste em ver que seu pai não sente nenhuma saudades dela. A empregada Joyce então percebe que sua patroa está triste, e buscando fazê-la sorrir, ela fala que antes de sua morte o imperador preparou um novo jardim muito lindo. E que, se ela desejar agora mesmo, ela pode mostrar este jardim à sua patroa. A imperatriz Sione então aceita o convite de sua empregada. E ambas vão juntas até o novo jardim. Enquanto caminham,
A imperatriz Sione fala que sua empregada tem razão, e que aquele jardim é mesmo muito lindo e também muito calmo. Enquanto aprecia o seu novo jardim, ela acaba vendo sua amada filha muito triste perto de uma árvore. Então, em pensamento, ela recorda que no passado sua amada filha era muito alegre e sempre era sorridente, porém agora ela está sempre triste. Ela então preocupada se senta ao lado de sua amada filha, e sendo carinhosa, ela fala para sua amada filha que aquele é um jardim lindo, e que mesmo estando frio ele ainda é muito caloroso. A princesa Loti então fica surpresa com a visita de sua mamãe, e fala que ela tem razão e que aquele jardim é mesmo muito lindo. A imperatriz Sione então pega nas mãos de sua amada filha, e em pensamento, ela fala que sua filha parece estar sofrendo muito com a morte do imperador. Afinal, mesmo que para ela o imperador tenha sido apenas um marido temporário, para sua amada filha foi a perda de um pai carinhoso, e do herói de sua vida. Ela então olha para o alto e se lembra da carta de seu pai, e de como ele era diferente do imperador que era um homem tão carinhoso. Após isso ela se lembra da primeira noite que ela e seu amado ficaram juntos. Nessa noite o imperador Nerion perguntou se ela estava cansada após o casamento deles. Além disso ele também perguntou se ela estava feliz por se tornar a nova imperatriz daquele país. A princesa Sione então fala que de fato ela está muito feliz por ter se tornado uma imperatriz. Ela então pergunta ao seu amado marido se ele ficou feliz em se casar com ela. O imperador Nerion então fala que ficou muito feliz. A imperatriz Sione então escuta tudo, e em pensamento, ela fala que não sabe se ela conseguirá ter uma noite maravilhosa com um homem que é 20 anos mais velho que ela. O imperador então percebe que sua amada está muito nervosa, e sendo carinhoso, ele fala que em seu país as pessoas só se tornam adultas após completarem 20 anos de idade. A imperatriz então escuta tudo e fica muito confusa. O imperador então, ainda sendo carinhoso, fala que ele sabe que ainda faltam alguns dias até que ela complete 20 anos, e por isso sua amada imperatriz não deve se preocupar, pois ele irá aguardar até o dia que ela queira ter sua primeira noite de amor com ele. Agora de volta ao presente, a imperatriz Sione fala em pensamento que seu amado falou isso para ela há apenas 3 dias, e que essa foi a última lembrança bonita que ela teve com ele. Ela então fala que aquele homem gentil que prometeu esperar por ela para sua primeira noite, é o mesmo homem gentil e carinhoso que sua amada filha conheceu e viveu por anos chamando de papai. Após isso a imperatriz Sione fala em pensamento, que ela e sua amada filha perderam o imperador que era uma pessoa muito importante e amorosa para elas. Porém parece que seu pai cruel, as suas bestas imperiais e até mesmo a sua amada filha se esqueceram de algo crucial e muito importante. Eles se esqueceram que ela ainda tem a sua amada filha Loti ao seu lado. A imperatriz Sione então com um sorriso feliz, fala para sua amada filha que agora elas irão fazer uma promessa juntas. A princesa Loti então escuta tudo o que sua amada mamãe falou, porém fica sem palavras. A imperatriz Sione então fala para sua amada filha que ela sabe que elas duas estão sofrendo muito pela perda do imperador Nerion. E por isso agora ela quer que sua amada filha jure que ela sempre estará ao seu lado, afinal agora elas duas juntas são uma família. A princesa Loti então escuta tudo, e muito feliz, ela aceita ficar para sempre ao lado de sua amada mamãe. A imperatriz Sione então em pensamento, fala que como seu pai pediu, ela irá continuar no reino de Belfort, e junto com sua amada filha, elas irão ficar muito fortes. Porém, enquanto ela e sua amada filha ainda são fracas, ela irá precisar utilizar a força das bestas imperiais para que ela governe o reino. E para utilizar esse poder, ela primeiro precisará domar uma das bestas, e a besta imperial mais fácil de se controlar será o cão fiel do império. Após isso se passam algumas horas, e a imperatriz Sione se encontra secretamente com o Duque Eiden no jardim do palácio. O Duque Eiden então aparece no jardim, e pergunta à imperatriz Sione por que ela marcou de se encontrar no jardim imperial com ele. A imperatriz Sione então sendo sarcástica, fala que para ela também é uma honra se encontrar com o Duque Eiden. O Duque então tentando novamente conquistar a imperatriz, fala que é muito audacioso da imperatriz se encontrar à noite secretamente com um homem lindo como ele. A imperatriz então com um olhar de nojo, fala para o Duque Eiden que ela não o chamou ali para ouvir suas cantadas toscas. O Duque Eiden então irritado, pergunta à imperatriz se ela não o chamou ali para flertar com ele, então para o que ela o chamou ali à noite. A imperatriz então com um olhar sério, fala para o duque que ela o chamou ali para fazer uma proposta maravilhosa para ele, e também para responder ao pedido que ele fez a ela no passado. Ela então termina perguntando se o Duque Eiden aceitaria se unir a ela, para que juntos eles consigam destruir as duas bestas imperiais, e assim eliminarem a águia e a cobra do império.